Então, esse trabalho ele foi motivado pelas pessoas que sofrem com lesão de plexo braquial, que levou a desenvolver essa tecnologia assistiva para tentar auxiliar elas a retomar suas rotinas de forma mais independente. Então, a lesão de plexo braquial, ela acomete o sistema nervoso periférico por ruptura, estiramento ou avulsão das raízes de C4 a T2, e ela causa perda temporária e até permanente das capacidades sensóriomotoras do membro afetado. O perfil das pessoas com lesão de plexo braquial são jovens do sexo masculino em plenidade produtiva, ali por volta dos 30 anos de idade, e as causas mais frequentes são acidentes motociclísticos. A crescente aquisição de motocicletas, devido aos benefícios que vão de preço acessível até desvio de congestionamento, tem refletido no crescimento no número de acidentes motociclísticos. E no contexto pandêmico que a gente está vivendo, a força de trabalho tem sido direcionada para a informalidade, onde estão inclusos serviços de entrega por motocicletas. Como a gente pode ver aqui no PNAD, a taxa de informalidade no início da pandemia estava ali em 37,60 pontos percentuais e foi crescendo até o início desse ano a 40,37 pontos percentuais, que a gente pode inferir que durante esse período pode ter ocorrido um aumento nos números de casos de lesão de plexo braquial. Em paralelo, as dores e as mudanças na aparência física que essas pessoas sofrem também tem impacto nas performances na atividade de vida diária, que dificulta a execução de uma rotina mais independente. E muitas pessoas até que sofrem com essa lesão podem até se tornar inaptos a voltar e continuar na mesma profissão. Para isso existem as órteses mioelétricas como tecnologias assistivas para fazer com que essas pessoas retomem suas atividades de vida diária, como a Power Grip da Inclusive Inc., que custa a partir de $5.500, e a MyoPro, Myomo, que custa a partir de $10.000. Na revisão de literatura, existem requisitos mínimos para se desenvolver essas tecnologias. Quanto aos graus de liberdade das articulações da mão, é exigido que haja pelo menos 1 grau de extensão e flexão em todas essas articulações listadas. A amplitude de movimento das articulações não deve realizar hiperextensão e ou hiperflexão das articulações. A órtese deve pesar menos que 400 gramas, deve produzir um torque acima de 40 newtons e o tempo de resposta do sistema mioelétrico deve responder em até 300 milissegundos. Fora isso, ela tem que ser autovestível e deve ser possível utilizá-la de forma contínua durante o dia. No estado da arte, foram desenvolvidos algumas órteses mioelétricas para auxiliar essas pessoas a retomarem com suas atividades de vida diária, como a órtese desenvolvida por Meeker, né, que desenvolveram para pessoas com mãos com espasticidade, que cumpre 4 dos requisitos mínimos, não cumpre 2, e um não é mencionado no trabalho. E desenvolveram para pessoas com lesão na medula espinal uma órtese que cumpre 2 dos requisitos mínimos da literatura. Abdala Bulter e Rekik desenvolveram uma órtese para pessoas com lesão na medula espinal e acidente vascular encefálico, que cumpre 3 dos requisitos mínimos. Hussain desenvolveram um dedo supranumerário para pessoas com acidente vascular encefálico crônico e paralisia, que cumpre 3 dos requisitos mínimos, e não compete em grau de liberdade aqui, porque devido à forma não convencional. Ela é uma órtese, mas ela é um dedo supranumerário. E desenvolveram uma órtese para pessoas com lesão na medula espinal cervical, que cumpre 4 dos requisitos mínimos da literatura. Farinha desenvolveram uma órtese, que é um caso de estudo de paralisia unilateral e alta espasticidade, que cumpre com 2 dos requisitos. Rose e O'Malley desenvolveram uma órtese para pessoas com lesão na medula espinal, que cumpre 4 dos requisitos. Kanesh desenvolveram em 2 estudos uma órtese para pessoas com lesão na medula espinal, que cumpre 2 dos requisitos mínimos. E, por fim, Park desenvolveram uma órtese para pessoas com acidente vascular encefálico, que cumpre 2 dos requisitos. Existem alguns empecilhos para a aderência dessas tecnologias, né, que são os altos custos de aquisição e também as escolhas de desenvolvimento que são prejudiciais à sua implementação efetiva. Ou seja, metodologias que não focam na ergonomia e na usabilidade e que ignoram fatores psicossociais. Isso faz com que o usuário se afaste do processo de reabilitação, porque ele prefere não ter que utilizar a órtese do que se submeter a essas órteses que não cumprem com esses requisitos. Na metodologia User-Tuned, a usabilidade do sistema e a ergonomia da órtese são construídas a partir de métricas retiradas do usuário. Ou seja, essa órtese é construída a partir do usuário saindo dos requisitos mínimos. Então, esse trabalho ele propõe uma órtese User-Tuned, né, com 2 módulos.
o transmissor e interpretador, ele adquire os sinais mioelétricos de superfície em tempo real e interpreta qual pose de mão esses sinais querem dizer, se é uma apreensão pinça, cilíndrica ou mão em repouso, e transmite para o módulo receptor atuador, que vai receber a pose de mão, passar ela por uma máquina de estados finitos e vai executar essa pose de mão através de atuadores. Para isso foi desenvolvida uma plataforma de aquisição para gravar os conjuntos de sinais mioelétricos utilizados para treinar o classificador LDA. Esses conjuntos são gravados em 1 kHz, né, seguindo recomendações da literatura, e a plataforma é colocada sob o músculo do paciente, do voluntário, que apresentar maior amplitude numa apreensão pinça. Também é seguido um protocolo de aquisição, que inicia aqui na mão em repouso por 3 segundos, depois é realizada uma apreensão pinça por 3 segundos, isso é repetido 6 vezes. Em seguida, a mão em repouso por 3 segundos e apreensão cilíndrica por 3 segundos por 6 vezes. Na última repetição da apreensão cilíndrica, vai para a mão em repouso e encerrado o protocolo. Esses conjuntos de dados gravados seguindo esse protocolo passam por filtros digitais, um Butterworth quarta ordem de 20 a 500 Hz e um Notch 60 Hz. Depois, cada conjunto é normalizado com a contração voluntária máxima identificada no respectivo conjunto. O sistema transmissor-interpretador é composto de um módulo transmissor, de um módulo de alimentação e do programa que adquire os sinais mioelétricos em tempo real e interpreta esses sinais utilizando um classificador LDA. O classificador LDA é construído usando a seleção sequencial de características progressiva, utilizando as características do domínio do tempo, listadas ali na tabela ao lado. Isso porque em classificações robustas no LDA, elas apresentaram uma melhor performance que as características do domínio da frequência do tempo e da tempo-frequência. É escolhida então a combinação que apresentar o melhor equilíbrio entre acurácia e menor número de características combinadas. Aí ele funciona da seguinte forma: ele é iniciado, estabelece conexão com o módulo receptor, segmenta uma janela disruptiva de 80 milissegundos a 1 kHz, filtra essa janela de sinais mioelétricos, extrai as características e dá ela para um classificador LDA como um ponto amostral. Ele vai identificar a pose de mão e guardar isso em um vetor de classes. Isso é realizado 3 vezes e depois, quando esse vetor de classe tem 3 poses de mão identificada, é aplicado um voto majoritário para decidir qual ocorreu com maior frequência para ser enviada para o módulo receptor atuador. Ela é alimentada usando a bateria LiPo, também há um conversor de tensão de 3 a 5 volts e mini chaves deslizantes para ligar e desligar o módulo. O módulo SRA ele é composto dos elementos semi-rígidos, dos elementos de atuação, do programa, que é a máquina de estados finitos, e do receptor e também da alimentação, né, dos elementos de alimentação. A tala de dedo é composta de 2 elementos, o anel e a base. No anel, o diâmetro do dedo é retirado do voluntário para que haja o encaixe aqui adequado, e a base, o comprimento é decidido junto com o paciente para limitar a amplitude de movimento. E entre a base e o anel, há o filete, que evita que quando haja apreensão, o anel não separe da base. Na tala de pulso, ela é impressa em PETG, assim como as talas de dedo, e ela limita a extensão e flexão do punho, e ela é remixada do modelo disponível na plataforma Thingiverse. Esse modelo foi criado por Haider, o usuário Haider12. Ela também é modulada, né? Modelada, a dimensão dela é tirada também do paciente, mas há ganchos com elástico chato que ajudam no ajuste, no punho e no antebraço. Então, uma luva de segunda pele adquirida, né, do tamanho do voluntário, e aqui no pulso, é fixado no bracelete, que fica no pulso, as estruturas que guardam os elementos eletrônicos de alimentação, como aqui no caso, essa camada base da caixa de atuadores tem o driver 8833, que alimenta os motores e também muda o sentido de giro. E também temos os tendões artificiais, foi escolhido o tendão artificial de nylon, de 2 milímetros de diâmetro, e eles são fixados na ponta do dedo, utilizando ali uma pecinha impressa em PETG costurada na ponta da luva. Na segunda camada da caixa de atuadores, temos 2 motores de corrente contínua N20, com caixa de redução de velocidade com fator 1 por 100, que já vem com os encoders. Os tendões são fixados no carretel, que é fixado no eixo dos motores, e a caixa vai por cima, fixada na carcaça do motor, e ele evita que quando o carretel gire, o tendão escape e conte falsas voltas. Na apreensão pinça,
O M1, motor 1, traciona os dedos indicador e polegar até que eles se toquem ou um limite estabelecido pelo usuário, e o M2 traciona os dedos médio, anular e mínimo até a palma ou um limite estabelecido pelo usuário. Na apreensão cilíndrica, M1 vai tracionar os dedos indicador e polegar até que eles se toquem ou um limite estabelecido pelo usuário, e M2 vai executar exatamente o mesmo movimento, mas tracionando os dedos médio, anular e mínimo. Não há um mecanismo para forçar a extensão dos dedos e na parte distal de cada dedo existe ali uma interface de silicone que ajuda na aderência ao agarrar um objeto. A máquina de estados finitos funciona da seguinte forma. Então, ela é iniciada, estabelece conexão com o módulo transmissor, volta a posição dos motores para a mão em repouso, para ele sempre iniciar em mão em repouso, e daí ele vai aguardar uma classe ser enviada do sistema transmissor interpretador. Então, se ele está em mão em repouso, que ele sempre inicia nessa posição, e ele recebe uma apreensão, que vamos usar como exemplo a apreensão pinça, se ele recebe a apreensão pinça do STI, ele vai imediatamente executar a apreensão pinça. Agora, se ele está com uma apreensão e ele quer retornar para a mão em repouso, ele precisa cumprir com duas condições. Ele precisa receber a apreensão pinça do STI e a máquina de estados vai verificar se imediatamente anterior à apreensão pinça a posição que foi enviada foi a mão em repouso, para garantir que o músculo estava relaxado antes de ser executada uma apreensão pinça. Então, ele é alimentado da mesma forma que o módulo STI, uma bateria, o conversor de tensão e a mini chave deslizante. E a gente chega no protocolo experimental, que foi baseado em testes como o teste de função motora da mão do Instituto de Reabilitação de Toronto, o TRI-HFT, que ele propõe o uso de diversos objetos de uso cotidiano com diferentes superfícies e formatos. O que a gente propôs nesse protocolo é que ele vai ativar a órtese com uma das duas poses de mão para interagir com os objetos. E é dado 10 minutos para treino antes dos testes, reservando 5 minutos para treinar cada pose de mão. Então, os objetos propostos foram um cartão, que deve ser inserido em uma abertura estreita por um segundo e depois retirado, um lápis, que é utilizado para riscar com força um papel fixado à mesa, e uma garrafa plástica de 600 ml cheia de água, que deve ser levantada e sacudida levemente nas posições vertical e horizontal acima da mesa. Cada um dos objetos é testado 5 vezes, com intervalo de 1 minuto entre cada teste. Então, para os resultados, o músculo que apresentou melhor amplitude com o voluntário rígido foi o bráquio radial e somente o lado esquerdo do corpo foi analisado. Desse bráquio radial foram gravados 5 conjuntos de sinais mioelétricos, sendo 4 reservados para treino e 1 para teste. Depois foram filtrados esses conjuntos de 20 a 500 Hz, mas se observou que de 20 a 200 Hz havia uma separação mais nítida entre os eventos identificados ali nos conjuntos. A combinação com 7 características apresentou uma acurácia de 98,57%, mas decidiu-se utilizar a combinação de 2 características, nominalmente MAV e VAR, que pode ser observada ali a distribuição de classe delas no gráfico à direita. O conjunto de teste foi inserido como amostras desconhecidas para o sistema, para o classificador LDA, e ela apresentou uma acurácia de 100%, como a gente pode visualizar no gráfico ao lado. Então, a órtese proposta neste estudo, ela cumpriu com todos os requisitos mínimos, com destaque no tempo de bateria que não foi mencionado em nenhum dos estudos de estado da arte. E nos testes do protocolo experimental, o sistema atingiu uma acurácia de 86,67%. Os custos de instrumento ficaram em R$ 6.247 e os de produção de R$ 856,35. Comparado às órteses no mercado, o protótipo que a gente propôs, ele custa aproximadamente 2,98% do valor da órtese mais barata no mercado, que é a Power Grip. Sendo que os custos de instrumento e de produção ainda podem ser barateados, né, utilizando outros equipamentos. Então, para concluir, então, a metodologia User-Tuned, ele reflete as particularidades do usuário no sistema de controle mioelétrico e na ergonomia. A órtese possui um baixo custo de produção, né, comparada com as órteses do mercado, e ela permite ser usada de forma contínua durante o dia.
Mas as principais limitações são quanto à restrição ao grau de espasticidade do punho e dos dedos, a sensibilidade da plataforma MyOair e a ausência de realimentação áptica. Também é necessário validar essa órtese com pessoas que possuem a lesão de plexo braquial e é necessário fazer treinamento e testes usando maior conjuntos de sinais mioelétricos, o que fica então para estudos futuros. Né? Ampliar a base de treinamento do classificador LDA, adicionar mais um motor e substituir a bateria por uma com uma maior capacidade para suprir esse novo motor, adicionar realimentação áptica, também adicionar acelerômetro para impedir a leitura de artefatos com movimentos bruscos, testar o protótipo em indivíduos com lesão de plexo e coletar a experiência deles, né, com a órtese, usando alguns questionários, e trabalhar a estética da órtese justamente para reforçar os fatores psicossociais que foram expostos anteriormente. Gostaria de agradecer à banca pelo aceite, também por reservar um momento para ler a dissertação, pelas sugestões e críticas que são sempre muito bem-vindas, que irão fazer, né, nesse momento, e a todos que de alguma forma contribuíram para o projeto. Muito obrigado.